meu nome é Sandra Ferreira. E eu sou a Fernanda Fernandes. E nós estamos aqui de novo para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Isso mesmo. E hoje eu queria refletir sobre aquele texto, sobre o vídeo que nós gravamos da última vez, que você estava falando sobre Moisés. E depois daquilo, pensando comigo, refletindo na palavra, eu parei para pensar o quanto Deus desconstruiu a vida de Moisés. Como você tinha dito, né? Um homem que cresceu num palácio, filho do rei, com estudo, com vestes, com poder, e Deus desconstruiu a vida dele para ele chegar aonde Deus queria, Deus tratar a vida dele. E eu tive pensando em outros profetas, apóstolos, e eu pensei em Paulo. Eu comecei a refletir sobre Paulo no Novo Testamento, no livro de Atos, quando Deus o chama, ele ainda era chamado de Saulo. E aí o Senhor chama ele, que era um fariseu de status, era um homem conhecido no meio dos fariseus e no meio cristão, porque ele perseguia os cristãos. E Deus simplesmente olha e fala: ele é precioso para mim. E Deus quebra esse homem, ele ficou cego, um homem saudável, um homem forte, de repente Deus faz ele ficar cego por 3 dias. Imagine a cabeça dele como não estava. E aí eu me pergunto, né, o que Deus faz, inclusive na nossa vida, para nos resgatar de onde nós estamos, porque muitas vezes nós achamos que estamos no lugar correto e Deus nos quebra. Aí eu pensando, o que é exatamente essa desconstrução de Deus? Se a gente parar para refletir, eu, você, quem está nos assistindo, quantos já não tiveram problemas, seja de ordem financeira, emocional, familiar, saúde, espiritual, ministerial, e às vezes a gente questiona tanto a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual é a necessidade? E eu já ouvi pessoas, eu também já falei, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Como se Deus fosse um carrasco, né? Como se Deus estivesse nos punindo. E na realidade é o contrário. Deus está nos resgatando de uma situação de pecado, ou até mesmo que nos leva à morte espiritual, o afastamento dele, algo que nos roube a atenção dele. Ele está nos resgatando. Mas nós, no momento da dor, a gente não enxerga isso, né? No momento da dor, a gente mais acusa Deus, ainda que não acuse, a gente não consegue enxergar que essa dor, esse sofrimento é para o nosso bem. E Deus, ele é tão maravilhoso que durante a palavra do Antigo ao Novo Testamento, Deus nos traz textos de consolo, dizendo: filho, eu estou com você. A gente olha lá em Romanos, quando ele fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão engraçado que esse versículo todas, inclusive uma perda, né? Inclusive tudo. Uma situação, uma doença grave. Hoje, infelizmente, a gente ouve de doenças terminais muito graves, e as pessoas: por que Deus permitiu que eu tivesse essa doença? A gente devia aprender que, em vez de perguntar por que Deus permitiu, para que Deus permitiu? Para quê? Porque ele tem um propósito. E claro, a gente não pode colocar a situação de que Deus nos pune. Deus me deu uma doença. Não. Deus, ele reverte a situação dessa doença para o nosso bem, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso pecado, ele reverte a situação do erro para nós aprendermos. Então Deus não nos dá doença, Deus não nos coloca em situação ruim, mas ele reverte para que nós venhamos a crescer com essa doença. Faz com que aquilo que está passando de ruim ou negativo contribui para o teu desenvolvimento, para a tua vida. Exatamente. Ele diz também em Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então, por mais luta que a gente esteja passando, em Cristo o Senhor vai suprir todas. Nós não vamos afundar, nós não vamos ser destruídos. Então o Senhor sempre tentando falar: filho, eu estou aqui. Não é? No livro de Salmos tem um versículo famosíssimo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Depois da dor vem a alegria, vem o socorro de Deus, não importa quantos anos. Moisés ficou 40 anos. Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos para libertar o povo, com o povo pelo deserto, né? E ainda assim levando bronca de Deus, apanhando. Paulo foram apenas 3 dias, mas o caminhar com Deus foi um aprendizado diário, na verdade. Então, assim, Deus em todo momento, Deus nos traz o consolo. Então, essa desconstrução é necessária. Quanta dor você já não passou durante todos esses anos no caminhar? A gente já compartilhou também quantas lutas eu passei e assim, os erros que nós cometemos no meio do caminho ainda acontecem porque nós somos de carne e osso. E lá vem o Senhor nos levantando novamente, tratando, nos restaurando, resgatando do pecado e continuamos a caminhar, crescendo a cada dia, não é verdade? Verdade. Então, eu acho interessante o amor, interessante não, é lindo demais, o amor de Deus, que nós não entendemos, tanto que a gente ainda fala, por que Deus, o Senhor, me colocou nessa situação? Mas a gente tem que começar a entender que até essa situação é amor. E que muitas vezes não é Ele que nos coloca, nós nos colocamos, ou simplesmente acontece porque a gente está no mundo sujeito a muita coisa, não é? E você falando, eu tô pensando aqui, né? Você falando sobre a desconstrução. Eu comecei a lembrar agora que Moisés, ele precisou ser desconstruído para ele entender, né? Por exemplo, quando Deus fala assim para ele, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. A Bíblia não fala que ele ficou lá ou murmurando, ou decepcionado, ou lamentando, né? Por quê? Porque o período de desconstrução dele já tinha acabado e ele já estava rompendo no Senhor. Então, às vezes, é necessário a gente passar por isso. Exatamente. Para que a gente possa entender. E ele entendeu. Exatamente. Ele teve paz naquela situação, né? É claro, pra gente hoje passar por uma situação de perder alguém, ter uma doença, é muito estranho falar, não, eu vou sorrir em todas as situações. Claro, existe uma dor. Exatamente. Existe uma dor física, nós somos feitos de sentimentos. E a dor faz parte da nossa vida. Faz parte. Né? Jesus mesmo chorou. Jesus viveu situações A gente não tá falando aqui pra ninguém ser Mulher Maravilha, super-homem. Ninguém aqui tem superpoder, não é isso, mas em momento algum a gente deve esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Verdade. Em momento algum nós devemos nos esquecer que o amor de Deus está acima de qualquer luta, de qualquer dor, e que a dor que nós estamos passando hoje, a luta, seja ela qual for, Deus vai reverter ela porque é promessa dele. Ele vai, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então toda luta, toda dor, ela vai caminhar para cooperar para o seu bem. Qual é a dor que você está passando? Qual é a luta que você está passando? O Senhor é bom, o Senhor é grande. E se você estiver passando por um período de desconstrução, tenha certeza de que Deus está te fazendo bem melhor. É bênção. Deus, sempre que Ele toca em alguém, que Ele toca em algo, Ele não toca para destruir. Ele toca para restaurar, para fazer ainda melhor. Então, se você gostou desse vídeo, a gente peça que você compartilhe, inscreva no nosso canal, dê o seu likezinho lá pra gente e comente. Faça comentário, a gente vai estar lendo um por um. Deus abençoe você. Um beijo, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.